Olá, seja muito bem-vindo ao canal Davis Tecnologia. Continuando o curso de PHP, tá bem completo, tá ficando muito legal, né? A gente vai ver namespaces nesse vídeo, como fazer namespaces em PHP. É uma parte muito interessante, fique ligado até o final do vídeo que vai ter muita coisa nova. Você que é novo, tá chegando aí, clica no botão inscreva-se, ativa o sininho, deixe seu like, compartilha, que é muito importante porque amanhã tem outro vídeo de PHP, então você pode acompanhar aí. E aqui embaixo tem uma playlist do curso também, tem desde a instalação do PHP, cada comando, cada parte do PHP. A ideia desse curso é ser realmente um curso que você, assistindo os vídeos, você consiga programar qualquer coisa em PHP. Então a gente está entrando bem a fundo mesmo, usando a documentação oficial do PHP. E vamos entrar agora nesse vídeo na parte de namespaces. Vamos lá para a tela, namespaces em PHP. Bom, eu vou tentar nesse vídeo fazer um vídeo só sobre namespace, tentando colocar o máximo possível, tá? Que é um conceito bastante importante, a gente vai ver. Repare uma coisa, alguns itens do PHP, inclusive, ainda, apesar de estar em português, o manual do PHP referência, eles não foram traduzidos ainda. Tá? Como eu tô fazendo a maioria em português, eu vou já traduzir automático esses daqui, mas depois os outros já estão traduzidos. Porque o PHP namespaces é relativamente novo, tá? Ele existe a partir da versão 5.3 e também na versão 7, ok? Bom, primeira coisa para a gente começar, o que são namespaces em PHP? Na definição mais ampla, os namespaces são uma maneira de encapsular itens. Isso pode ser visto como um conceito abstrato em muitos lugares. Por exemplo, em qualquer diretório do sistema operacional, arquivos servem para agrupar arquivos, diretórios servem para agrupar arquivos relacionados e atuam como um espaço para o mesmo arquivos contidos neles. Por exemplo, concreto, o arquivo full.txt pode existir no diretório home, greg, não sei o que, tá, você pega o mesmo arquivo, né, você pode deixar ele em dois diretórios, resumidamente é isso. Então você pode ter um arquivo, por exemplo, to do, em vários sistemas diferentes, ou um readme em vários diretórios diferentes, cada um agrupado ali no seu diretório, tá? Então seria esse o conceito principal de namespace. Além disso, para acessar o diretório full, fora do diretório home greg, que deu exemplo, devemos anexar o nome do diretório ao nome do arquivo usando o separador de diretório, né? Home greg full.txt. Esse mesmo princípio se estende aos namespaces no mundo da programação, tá? Então, na versão 7 do PHP foi grupo adicionado a declarações de uso. No PHP, os namespaces são projetados para resolver dois problemas que os autores de bibliotecas e aplicativos encontram ao criar elementos de códigos reutilizados como classes e funções. Nomeie colisões entre o código que você cria, classes e funções constantes internas ou classes e funções constantes de terceiro, e a capacidade de criar ou reduzir extra long names projetados para aliviar o primeiro caso, né? Ele está dando um exemplo. Vamos supor que você tenha em PHP uma função chamada toUpper, né? Uppercase, por exemplo. Você quer dois sistemas tenham funções distintas de uppercase, um trabalhando, mas as duas chamam uppercase. Como você limita isso para que não cause conflito na hora de defini-las, né? Porque às vezes vai carregar, já existe a função. Então o namespace tem esse papel muito importante aí. Os espaços para nomes em PHP oferecem uma maneira de agrupar classes, interface e funções, os namespaces, né? Ou espaços para nomes, né? A tradução. Aqui está um exemplo de sintaxe. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer PHP namespace my barra name, ok? Esta barra invertida mesmo, tá? Ok? A barra de comentário é barra para a direita, essa é uma barra para a esquerda, tá? My barra name, ok? Daí ele cria uma classe aqui dentro, my class. A classe uma classe tem uma função. Tá? Não está dentro da classe, tá ali, abriu, fechou, tem uma função e uma constante, isso que ele quer dar exemplo, né? Então, A igual new my class, ele vai acessar essa daqui, C igual a my barra name my class, ok? New. Então, neste caso, ele está especificando especificamente, né, a classe desse namespace. Daí ele vai dar um strlen de H1, namespace my const, ele está acessando o namespace barra o que está contido nele, tá? De namespace.const. Com isso ele vai acessar o nome do namespace vigente, né? E aqui esse const
bastante de D, basicamente é esse o exemplo que ele deu. Os nomes do namespace não diferenciam maiúsculas de minúsculas, isso é importante também, hein? Não diferenciam maiúsculas de minúsculas, tá? O nome do namespace para PHP e nomes compostos começam com o nome, com esse nome, como PHP class são reservados para o uso da linguagem. Então, basicamente, aqui é uma definição do que para que serve, né? Vamos ver como a gente faz a definição do namespace. Já vi um exemplo aqui, mas vamos lá dar uma olhada na documentação. Então, vou sempre traduzindo aqui, tá automático, pelo menos a gente, para quem não lê inglês, já tem o material em português. Depois, como é relativamente novo, ainda o PHP.net não deu tempo de fazer a tradução, tá? Ok? Vamos lá. PHP 7, de 5.7. Embora qualquer código válido pode estar contido em um namespace, apenas os seguintes códigos são afetados por espaços. Classes, tá? Para esse nome, classes, interface, funções e constantes, tá? O espaço para nomes são declarados usando a palavra namespace. Um arquivo contém o espaço, deve declarar o espaço para nome na parte superior do arquivo antes de qualquer código. Então isso é importante, usando declare. Olha que interessante, só para comentar com vocês. O namespace tem que ser declarado aqui no comecinho do arquivo, tá? Não pode ter nada antes. Ok? Não pode ter include, require, nada antes, perfeito? Section, nada. Então, nem seria declarado da seguinte forma: namespace, o nome do seu namespace, né? My project. Daí, const, class e function. Variáveis não, tá? Ok? Só serve para classes, interfaces, funções e constantes. Perfeito? Variável não entra nesse ponto. A única construção do código permitirá antes de uma declaração de namespace é a declaração declare. Somente o declare pode ser usado antes para definir a codificação de um arquivo de origem. Tipo, lembra do declare que a gente viu? Se quiser setar um TF8, alguma coisa, você usa o declare para fazer isso. Tem nos vídeos anteriores. Então aqui um exemplo, ó. Aqui no caso tem um HTML, tá? Ó. Tá? Pode isso, mas está fora do PHP. Então, ó, PHP namespace my project, ok? Nesse caso, vai dar um fatal error mesmo, tá? Não pode, inclusive, ele está dando um exemplo que nem HTML nada na página, tá? Ok? Antes, nenhum output antes. Além disso, diferentemente de qualquer outra construção do PHP, o namespace pode ser seu nome definido através de arquivos, permitindo assim o conteúdo de espaço para o nome no sistema de arquivo. Então, por exemplo, aqui, ó, outro exemplo, ó, namespace NS, né? Aqui dá alguns exemplos, tá? Namespace teste, ok? Isso é para você basicamente organizar mais seus códigos, tá? Para evitar conflitos em caso de códigos muito grandes, né? Onde você tem dois arquivos com o mesmo nome de função ou o mesmo nome de classe. Essa é uma alternativa. Eu pessoalmente não gosto muito do uso de namespace, tá? Eu acho que o código tem que estar extremamente limpo e conciso para que você não precise super especificar nada, né? Você, tipo, criar a mesma função com o mesmo nome, mas isso para sistemas maiores acaba tendo, principalmente quando você vai fazer integrações, acaba necessitando, né? Para você não ter que dar rewriting muito em código, né? Bom, muitos eu vou traduzindo aqui, que vai ficar melhor pra gente, vocês podem ler também. Aqui. Assim como diretórios e arquivos, o namespace em PHP também contém capacidade de especificar uma hierarquia de nomes de namespace. Assim como o nome de espaço pode ser definido com subníveis de namespace. Exemplo, o namespace myProject /sub/level. Então você pode organizar, inclusive, a estrutura hierárquica, né, de nomes, fazendo //, tá? Mesma coisa, uma definição, né? Como eu disse, o ideal, eu não sou muito a favor de namespaces, apesar que algumas linguagens, o uso de namespaces acaba sendo parte da linguagem, né? Dependendo de qual linguagem você venha, é natural, mais natural, mas teoricamente não deveria nem ser necessário, né, o uso de namespaces se seu código for bem feito, né, bem estruturado, tudo isso. Bom, lá, múltiplos namespaces também, traduzindo, múltiplos namespaces também podem ser declarados no mesmo arquivo. Existem duas sintaxes permitidas. Exemplo, namespace myProject, namespace another project, tá vendo? Na verdade, o que ele fez? Ele definiu para cada namespace as mesmas constantes, as mesmas classes e as mesmas funções. Bagunça, né, de código. Minha opinião é essa. Declarando vários namespaces, sintaxe e colchetes, tá?
É interessante isso. Quando uma linguagem ela permite o uso de algum tipo de estrutura mais robusta, muita gente acaba usando, mas tipo, em vez de deixar o código mais limpo, com melhores nomes, ele acaba sujando o código tentando usar aquela funcionalidade, né? Você vê que ali é tipo, tá, tem duas iguais, né? Tipo, e dois namespaces, tá bagunçado o código, teoricamente. Usando namespaces, né, o básico, vou dar uma olhada no uso, né? Mas é importante, eu quero trazer tudo que existe no PHP nesse curso. Apesar de não gostar muito, eu estou trazendo para vocês. Antes de discutir, e é bom conhecer também, né? Porque às vezes você entra numa empresa e a empresa está cheia de estrutura com namespaces. Você vai falar, então não tem o que fazer, né? Antes de discutir o uso de espaço para nome, é importante entender como o PHP sabe qual elemento do espaço para seu código está solicitado. Uma analogia simples pode ser feita entre os namespaces do PHP e um sistema de arquivos. Existem três maneiras de acessar um arquivo, né? O nome do arquivo relativo, full, né? Nesse caso, ele resolve o ponto /full ou /full. Caminho do arquivo relativo, tipo o diretório que eu tô, ponto barra, estou falando no Linux também, ponto barra subdiretório barra arquivo. E nome do caminho absoluto, né? Main.full. Você barra main barra full, beleza? Esse princípio pode ser aplicado aos elementos de namespace. Por exemplo, o nome de classe pode ser referido de três maneiras: nome não qualificado, o nome da classe, A igual a new de full, ou full static method direto, né? Ou no caso, se tiver o namespace, você pode resolver usando os barras do namespace. Nome qualificado, o nome da classe com prefixo, A igual a new de subnamespace barra full. Basicamente é isso, você coloca o namespace barra antes para especificar. Aqui, ou o sistema é muito grande, você está juntando uma outra classe de fora, alguma coisa, ou o seu sistema está uma bagunça total, você já chegou nesse ponto, entendeu? Por quê? Porque se for estruturar bem um sistema, o namespace nem seria necessário de verdade, tá? Isso é mais para você, ou você forçar que todo o sistema utilize namespace para ter ficar uma forma super explícita, né? Ou você tá com uma bagunça no seu sistema. Tem essas duas opções. Nome completo ou prefixo. Deixa nos comentários se você usa muito namespace, se acha que faz sentido o que eu tô falando, se discorda, se usa o namespace como organização para código. Eu quero a sua opinião aí, tá? Nome completo, prefixo com operador no prefixo global, A igual a new. De namespace, basicamente é isso, tem essas três formas. Ele dá exemplo aqui, tá, ó, namespace full bar subnamespace, definiu aqui a classe aqui, e daí ele vai especificar full bar, include file 1, basicamente são exemplos, né, aqui tá tranquilo. Bom, namespace e recurso de linguagem dinâmica, vamos ver esse ponto que é interessante a gente conhecer também nesse vídeo. O PHP, a implementação do PHP de namespace também é influenciada. Deixa eu traduzir, fica mais fácil. A implementação do namespace do PHP é influenciada por sua natureza dinâmica, como linguagem de programação. Assim, para converter o código, por exemplo, a seguir, em código de namespace. Exemplo, daí ele dá exemplo de um código, tá? Tem uma class name, uma função, um construtor da classe. Tá, e ele vai escrever método aqui, perfeito? E tem uma função fora da classe, chama funcName. Tá? Echo function. Daí ele tem uma constante. Então ele dá esse exemplo: classe, função constante sempre, nunca variáveis, hein? Daí sim ele cria uma variável $A dinâmica, né? O valor é uma variável que contém o nome da classe, da constante. Daí ele fala new de $A. Então isso é dinâmico, tá vendo? Eu estou dando new no quê? No class name, que é a classe. Só que está numa variável, ele aceita, tá? Daí B é igual a function, ele chama $B como função. Tá? Então isso é possível fazer, tá? Perfeito? Bom, como fazer isso em questão de namespace? Namespace é o nome dele, tá? Basicamente a mesma coisa, só que tá, mesma estrutura, só que daí ele fala assim, barra namespace, barra class name, tá? Você pode, nesse caso, você pode usar, inclusive, como variáveis dinâmicas. Tranquilo, né? Essa parte, vamos pro próximo aqui. Se tiver muito complexo, a dúvida, coloque nos comentários, tá? Eu tento o máximo possível. Eu não estou conseguindo atender muitas pessoas em particular, mas eu consigo ou fazer um vídeo explicando, ou assim que possível, no comentário mesmo, eu vou ajudando vocês. Quando o canal estiver maior, eu vou tentar priorizar até
colocando mais gente, alguém para me ajudar a responder alguma coisa, mas agora, momentaneamente, é importante que você aprenda o conceito, tá? Qualquer dúvida, escreva nos comentários. Por mais que demore um pouquinho, eu vou tentar, ou eu faço um vídeo resolvendo para você, ou eu coloco a solução para você, tá? Só desculpa a demora, que às vezes acaba demorando um pouco mais que deveria, né? Porque são muitos comentários por dia, então tô tentando no começo do canal gerenciar isso. O PHP suporta duas maneiras. Isso aqui também é interessante, né? Namespace keyword e namespace constante. Vamos lá. O PHP suporta duas maneiras de acessar elementos abstratos no espaço, no namespace. Underscore, namespace, underscore, que é uma constante mágica, e a palavra chave do namespace. Então, o valor de namespace, namespace, underscore, é uma sequência que contém o nome atual do namespace atual, tá? No código global sem espaço, ele contém uma sequência vazia. Então, aqui, echo o namespace, ele vai jogar o nome que está setado no namespace que você está usando, tá? Perfeito? Basicamente é isso. Basicamente é isso. Você pode usar isso para referência, alguma coisa que quiser, debug e etc, etc, etc. Aqui, ó, por exemplo, eu vou dar um exemplo nesse caso, ó, namespace my project. Daí ele usou use blá blá as mine. Ele atribuiu, isso aqui é interessante, a palavra-chave do espaço para nome pode ser usada para solicitar explicitamente um elemento para o nome atual, o subespaço para nome, tá? Então ele usou um blá blá as mine, tá? Então a partir daqui, quando você acessa blá barra mine, ele já sabe que esse blá, você pode basicamente dar um nome diferente quando você usa ele, use, né, para usar o namespace, e você pode carregar com S, né? Você vai criar um apelido para ele, tá? No namespace. Continuando, eu vou cobrir tudo neste vídeo mesmo, tá? Num curso de PHP completo aqui no canal. Nós estamos vendo namespaces em PHP, usando namespaces com aliens, né? E import. Aqui a gente vai ver use. Deixa eu sempre traduzindo, que é mais rápido para você. Habilidade para referir-se a um nome externo totalmente qualificado com alias ou importação é um recurso importante para espaços de nome, para namespaces em PHP. Isso é semelhante à capacidade dos sistemas de arquivo baseado em Unix criar links simbólicos, né? Lembra, no Linux LN-N, né? Para você, o S-S, desculpa, LN-S para você fazer links simbólicos, tá? Todas as versões que suportam namespace suportam 3 tipos de alias ou importação: alias de um nome da classe, alias de um nome de interface e alias de um nome de namespace. A partir do PHP 5.6 permite o alias ou importações de funções e nome constantes. No PHP, o alias é realizado por operação use, pelo operador use. Aqui está um exemplo mostrando. Então, basicamente é isso. Como você vai usar o namespace, né? Definindo o namespace full, use, né, my full class name as another, que ele está usando, esse aqui ele definiu esse, mas está usando esse daqui, tá, como outro aqui. Use my full ns name, use, tá, então ele dá os exemplos, ó, use function name. Então você pode usar, por exemplo, o namespace e usar o s também, depois embaixo deve trazer pra gente, ó, use o namespace as another, outro, né? E use esse outro. Então você pode especificar o nome específico e dar um apelido para ele. Quando você referencia another, ele já sabe que é my full class name, tá? Ok? Então basicamente é isso. E daí você pode usar uma função desse namespace, tá? Ok? Você pode usar uma função direta, ó, que chama a função de my full ns name subfunction. Então nesse momento você instanciou esse objeto novo aqui, como another, ele já veio aqui, ó, instanciou esse cara aqui, na verdade, ó, my full class name, e a partir de agora, quando eu chamo ns func, ele chama tudo isso, my full, ok, ns name, ele já unifica aqui, perfeito? Tranquilo, né? Essa parte tranquilo. Agora vamos continuar um pouco sobre namespaces em PHP. Falar de namespace global agora, que é um outro item importante aqui também.
chama Global Space, espaço global, né? Sem nenhuma definição de espaço para nome, todas as definições de classe são funções colocadas como global, como era no PHP antes dos espaços para nomes serem suportados. Para fixar um nome com barra, especificará que o nome é necessário no espaço global, mesmo no contexto de espaço para nome. Exemplo, namespace A barra B barra C, né? Function fopen, blá blá blá, tá? Então, sem nenhuma definição de espaço para nome, né? Se não usar o namespace, todas as definições de classe e funções são colocadas no espaço global, tá? Como é no PHP anterior. Para fixar com o nome barra, especificará que o nome é necessário no espaço global, mesmo no contexto de espaço para nome. Tá? Basicamente seria isso. Então, sem nada, basicamente você está usando um namespace global, tá? O conceito, ele é conceito teórico, mas vale como global quando você não especifica. Dentro de um espaço para nome, quando o PHP encontra um nome não qualificado em uma classe, função ou contexto, ele deve resolver com prioridades diferentes. Os nomes da classe sempre são resolvidos para o nome atual do namespace, portanto, acessar a classe de usuários internos e sem espaço para nome é necessário consultá-las antes, totalmente qualificado. Aqui, basicamente, tem o namespace, uma classe de exception, né? Estende barra exception. Essa classe exception, ele vai estender barra, né? O namespace exception, ok? Nessa classe. Daí dá new exception, hi, né? Esse é um objeto. New barra exception, tá? B é um objeto. Ó, então vamos entender isso aqui bem que é legal. Você tem o namespace ABC, ok? Tem uma classe exception que estende barra exception, ok? Quando você dá um new exception, que é esse cara aqui, não é esse, A é um objeto da classe ABC barra exception, tá? Então o barra exception pertence a ABC barra exception. Quando você dá um new barra exception, B é uma classe da classe exception. Beleza? O conceito aqui é um pouquinho complexo, mas aí. Daí você dá um novo array, ele vai dar um erro fatal, porque a classe ABC array object não foi encontrada, tá? Basicamente aí são exemplos, ó, usando o namespace callback para função global constante. Vamos dar uma olhada aqui. Caso você tenha alguma dúvida, deixe nos comentários, que essa parte eu estou passando um pouco mais rápida mesmo, num vídeo só, para não ficar muita informação, tá? Mas é importante você saber o conceito, porque você pode encontrar no dia a dia, né, namespaces, então você já sabe como tratar isso. Bom, vamos às regras de resolução, isso aqui é importante também. As regras de resolução de nomes, né? Para fim dessas regras de resolução, aqui estão algumas definições importantes. Definições do nome do espaço para nome, o nome não qualificado é um identificador sem separador de namespace, como full. Nome qualificado é um identificador com separador full barra bar. Nome completo é identificado como separador namespace, começa com separador barra full barra bar. Por exemplo, o espaço nome barra full também é um nome qualificado. Nome relativo é um identificador começando com espaço para nome, como espaço para barra full barra bar. Os nomes são resolvidos seguindo as seguintes regras. Nomes totalmente qualificados sempre são envolvidos para nome sem separador do namespace à esquerda. Por exemplo, barra A barra B resolve-se A barra B. Nomes relativos sempre são resolvidos para o nome namespace substituído pelo nome do namespace atual. Basicamente aqui eu acho que é legal depois vocês lerem com calma, porque aqui é muita regra e eu acho que não vale a pena nesse vídeo, vai só sobrecarregar o vídeo, isso aqui é tranquilo, é bom saber que existe, ó, como é resolvido o namespace, tá? É só para saber. Bom, basicamente ele vai resolvendo daqui para cá. Depois vocês podem ler com mais detalhes a regra, tá? Por exemplo, vou pegar só esse exemplo. Ó. Para nomes qualificados sem nenhuma regra de importação, o espaço do nome atual será anexado ao nome. Por exemplo, o nome CDE dentro do espaço AB resolve-se A barra B barra C barra E. Tá? E vai sempre ter o namespace atual, né? E a partir daí que se for especificando, ele vai resolvendo os mais internos. Perfeito? Aqui é tranquilo, né? Vamos lá, o FAQ, né? Coisa que você precisa saber sobre namespaces. Vamos trazer isso também, tá? Esse realmente eu tô acelerando um pouquinho mais mesmo, tá? Nesse vídeo, porque o importante é o conceito do namespaces, né? Quando você tem duas coisas com o mesmo nome, classes, funções ou constantes, o namespace vai te ajudar a organizar isso, tá? Porque já virou, minha opinião é que o código já está bem bagunçado, né? Se você tem que usar tanto namespace assim, porque você tem tipo duas funções com o mesmo nome, tá importando, tá mesclando muita coisa, o namespace torna necessário, tá?
Para arrumar código, a própria estrutura de diretórios já organizaria isso. Então você vai acabar sobrecarregando demais. Eu indico, se você puder não usar, melhor. Mas caso você já esteja usando há muito tempo, está acostumado, ok, né? Mas a própria estrutura de nome de arquivos e diretórios deve organizar isso bem para você, tá? A própria classe, né, bem definida, você não vai ter duas classes com o mesmo nome nunca, né? Se tiver duas classes com o mesmo nome, alguma coisa está muito errada na sua estrutura base do seu programa, né? Então, o namespace é uma gambiarra para arrumar outra gambiarra, né? Vamos lá, então, continuando. Quero a sua opinião. Você acha que é isso ou não? Você acha que o namespace é fundamental? É importante. Deixe nos comentários. Essa faca é dividida em duas seções: perguntas comuns e perguntas especialidades de implementação. Vamos dar uma olhada na FAQ aqui, né? Se eu não usar espaço para o nome, devo me preocupar com isso? Vamos ver. Não, os espaços para nome não afetam nenhum código existente de forma alguma. Que o código será gravado não contém espaço para nome, você pode escrever o código que desejar assim, tá? Ok? Então, não. Vamos ver. Legal. Vamos continuar, a gente vai vendo item por item. Como eu uso classes internas ou globais em um namespace? Acessando as classes internas, bom, você chama namespace, A igual a new da classe, função teste, daí você especifica as informações e mais exception, tá? Aqui acho que eu não vou entrar demais, só vou ler as perguntas, porque senão vai ficar extenso demais o vídeo, é bom você saber que ela existe, né? Como eu uso funções de classe, de espaço para nome ou constantes em seu próprio espaço de nome, como um nome, como barra meu, barra nome, é resolvido. Isso é legal. Alguns que eu julgar legal, a gente vai vendo para não ficar muito extenso o vídeo. Os nomes que contêm uma barra invertida, mas não iniciam com uma barra invertida, como my barra name, pode ser resolvido de duas maneiras. Se houver uma instrução de importação que ali alias com o nome meu, o alias de importação será aplicado em meu barra nome. Caso contrário, o nome atual do espaço para nome será anexado em meu barra nome. Então, ele dá exemplo namespace full, né? Use blá 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 as full. Então aqui, new my barra name, ele inicializa full my barra name, que eu não tenho um barra aqui. Daí full barra bar, ele sempre vai blá 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 bar, né? Que esse seria esse full. My bar, ele chama full my bar, tá? Então ele sempre vai usar esse namespace como referência e vai acessando a partir daqui. Igual a my barra bar, ele seta o valor da constante full my bar, tá? Ele vai usar o namespace e continuar a partir daqui. Tranquilo? Deixa eu ver se tem alguma dúvida que seja assim bem relevante pro vídeo, senão a gente já finaliza. Como é resolvido o nome de classe não qualificado para e se alguns detalhes da implementação que namespace são úteis para entender. Os nomes de importação não podem entrar em conflito com as classes definidas no mesmo arquivo. Tá, aqui tranquilo. Acho que aqui a gente já viu o principal que a gente precisava ver neste vídeo, tá? Acho que o importante é o seguinte: como é definido o namespace, né? Namespace, o nome dele. Primeiro item, né? Definição. Namespace, o nome dele, beleza? Segundo item, o que pode ser colocado no namespaces, né? Pra gente recordar. Pode ser colocado constantes, classes e funções. Variáveis não, beleza? Como você usa o namespace? Use namespace. E o namespace pode ser composto, basicamente é isso, e independe de maiúsculas e minúsculas. Eu acho que é isso que é o maior resumo que eu gostaria de trazer nesse vídeo, né? Para não estender demais, eu acho que a gente conseguiu ver num vídeo a base do namespace. Tem dúvida, escreva nos comentários. A gente evolui, se precisar de alguma coisa específica, eu trago algum exemplo maior, né? Agora é um conceito que é assim: o namespace, ele serve para organizar coisas que podem estar duplicadas em seu código, né? Mesma classe duas classes com o mesmo nome, duas constantes com o mesmo nome, duas funções com o mesmo nome, separando espaços de nomes para ele, tá? A dica que eu daria é o seguinte: quando usar namespace, quando seu código tem que importar algum programa grande para dentro, alguma integração muito grande, no dia a dia usar namespace, eu acredito que seja uma redundância, porque o próprio nome dos seus arquivos, exemplo, já deveria identificar esses espaços de nome na sua estrutura, né? A própria organização sua de nomes de variáveis, nome de constantes, nome de classe, já deveriam limpar isso para você. Se está tendo que forçar o namespace, é porque alguma coisa deve estar
mais ou menos no seu código. Tem gente que acostuma usar namespace? Sim, né? Você trabalha só com esse objeto muito, você vai tentar forçar muito o namespace, o uso no dia a dia. Mas rever um pouco, repensa isso, né? Será que o namespace para você é tão fundamental assim? Ou é simplesmente uma forma de criar uma redundância em nomes de arquivos, né? Criar uma redundância em alguma coisa que tá mais ou menos. Quero a sua opinião, tá? Sobre namespace. Seja muito bem-vindo ao curso de PHP. Depois a gente já continua no próximo vídeo. Todos os dias tem vídeo aqui, tá? Saindo aqui no canal. Então não esquece, se inscreva, ative o seu sininho, deixa seu like, compartilha, tá? Espero que você tenha aprendido alguma coisa nesse vídeo. Quero a sua opinião. Concorda, discorda, escreve aí. Até o próximo vídeo. Tchau!